Então, autovetores de A. Primeiro, associado a R1 igual menos 1. Tá. Então, temos que ir na equação que está lá, A menos RI. Né? Mas eu gosto de fazer notar que, embora aqui tenha um determinante, aqui tá? Tem um determinante, mas o que está dentro deste determinante é, de fato, a matriz A menos RI. Né? É determinante de A menos RI. Então, já está montada aí a matriz A menos RI, e é nela que eu preciso substituir R igual a menos 1. Né? Então, vai ficar menos 1 menos R, onde R vale menos 1, isso vai dar 0. Vai ter um 0 aqui. Outro já está fixo, é menos 1. Aqui embaixo também está fixo, é 0. E aqui, menos 1/4 menos menos 1. Isso vai dar menos 3/4. Menos 1/4 menos menos 1 vai dar mais 3/4. Multiplicando. Então, aqui vou chamar o vetor Q de entradas Q1 e Q2. Subíndices embaixo. Isto igual ao vetor 0. Tá? Então, esta é a equação, substituindo essa equação dos autovalores e dos autovetores da matriz A, já substituí este autovalor. E minha incógnita é encontrar esse autovetor. Muito bem, agora então abramos isto em duas equações e resolvamos. Vou apagar aqui. Eu vou guardar este exemplo aqui num canto. x1, x2 igual menos 1, 0, menos 1, menos 1/4, x1, x2. Tá, vamos guardar isso aí nesse canto. Estou me referindo a esse sistema como um sistema em asterisco. Tudo bem. Tá, mais adiante, talvez, quando tenha obtido a solução do sistema, talvez seja também bom guardar ela em um canto. Bom. Muito bem, então resolvamos isso. Abrimos em duas equações. Né? A equação de cima vai ficar 0 menos 1, né? Esse vetor linha que multiplica este vetor coluna, Q1, Q2, vai dar simplesmente menos Q2 igual a 0. E esta outra, o vetor linha 0,3/4, que multiplica esse vetor coluna 31 Q1, Q2, vai dar 3/4 Q2 igual a 0. Dá essas duas equações. Né? Bom, então é claríssima a conclusão, né, dessas duas equações. A conclusão é que Q2 deve ser 0. Não há a menor dúvida. Bom, agora o sistema em princípio é para duas incógnitas, Q1 e Q2. O que a gente concluiu do sistema é que Q2 vale 0. E o que acontece então com Q1? Ela está totalmente arbitrária, tá? O que aconteceu neste caso aqui é totalmente arbitrária. E, na verdade, sempre nestes exemplos, a solução do sistema não vai ser única. Né? Por consistência do procedimento, deve acontecer que na hora de buscar os autovetores, tá? Não há uma única solução. Então, como vai se ver aqui que não há uma única solução? Da seguinte forma. Logo, o autovetor solução Q1, Q2 vai ser um autovetor
com componente aqui 1 e onde a componente aqui 2 vai ser arbitrária. Então, este aqui 1 é livre, totalmente livre. Então, qualquer valor que a gente escolha para ele, 1, menos 1, 5, raiz de π, qualquer valor serve. O único que é estritamente proibido, tá? O único valor que é estritamente proibido é escolher ele sendo 0. Porque se escolher ele sendo 0, aqui vamos ter o vetor 0, tá? E eu teria que mostrar depois, isto vai implicar que a solução do nosso sistema, que a gente vai estar considerando nesse caso, é a solução nula, que é a solução trivial. Não interessa. Então, por definição, um autovetor nunca pode ser o autovetor nulo. Tá? Eu aqui costumo fatorar, escrever da seguinte forma, né? Q1 multiplicando esse vetor 1, 0, onde Q1 pode ser qualquer número real, exceto Q1 igual a 0. Q1 igual a 0 estragaria tudo. Então, escolhendo Q1, tipicamente é 1, tá? Mas isso é gosto de cada um. Para alguém poderia ser menos 1, 20, 5 quartos, o que vocês quiserem, tá? Então, ficamos com este primeiro autovetor, 1, 0. Né? Para aquela pessoa que utilizou outro valor para Q1, teria um autovetor diferente, teria 2, 0. Isso não vai alterar a solução do problema. Tá? Não há que se preocupar por isso. Bom, esta é uma das informações importantes. O primeiro autovalor era R1 igual a menos 1, e aqui temos o primeiro autovetor, 1, 0. Tá? Agora, bom, partamos para encontrar o segundo autovetor, que é aquele associado ao segundo valor de R, que é R2 igual a menos 1 quarto. Então, temos que substituir na nossa velha equação dos autovalores e autovetores da matriz A, esta equação que está aqui, né? Esta equação, e desta vez temos que substituir R2 igual a menos 1 quarto. Né? Então, a matriz A menos RI está construída aqui em cima, repito, né, que quando calculei o determinante, aqui é um determinante, mas as entradas desse determinante correspondem exatamente à matriz A menos RI. Então, o único que tenho que fazer é substituir nelas o valor de R2 igual a menos 1 quarto. Né? Então, isso que eu vou fazer aqui, né, vai ficar matriz. Na primeira delas vai ficar menos 1 mais 1 quarto, vai dar menos 3 quartos. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1, e aqui vai dar 0. Certo. Isto. E aqui isso está multiplicando Q1, Q2, né, esse indivíduo dali, igual ao vetor nulo de R2, 0, 0. Né? Mais uma vez, agora abrimos isto em duas equações. Né? A primeira delas vai ser esta linha multiplicando esta coluna, vai ser menos 3 quartos Q1 menos Q2 igual a 0. Esse com esse, este com este outro, igual a 0. E a segunda, 0, 0, multiplicando este vetor coluna, vai dar 0, né? Então vai ficar 0 igual a 0. Ou seja, a segunda equação não vai estar fornecendo informação nenhuma. Bom, e vai estar acontecendo mais uma vez que a gente encontra uma solução, mas onde a gente não tem uma única solução. Né? Aqui diz que a nossa solução é tal que Q2 seja igual a 3 quartos Q1. Ou seja, há infinitas soluções. A gente pode escolher qualquer valor para Q1 e vai obter um valor para Q2. Né? E com a limitante de que a gente não escolha esse valor Q1 sendo 0. Bom, mas então como é que fica? Logo, nossa solução, então, Q1, Q2 vai vir dada por Q1, e aqui substituímos Q2,
3/4 Q1. Colocamos o Q1 em evidência. Então, aqui vai ficar 1/3/4. E aqui vem o momento de escolher, né? Escolher Q1. Poderia escolher 1, né? Mas eu vou escolher propositalmente 4, para não ter fração aqui. Se eu escolher ele sendo 4, aqui embaixo vai ficar 3 e em cima vai ficar 4. Tá? Deixa eu ver só uma coisa. Me está faltando um sinal aqui, né? Quando isolei, me está faltando aqui um sinal, né? Menos. Ali, aqui me está faltando um sinal menos, aqui me está faltando um sinal menos. Isso. Aí sim. Então, digamos, vou escrever aqui que o segundo autovetor, então, vai ser, escolhendo 4 e aqui menos 3. Esse é o segundo autovetor. Né? Se alguém tivesse escolhido segundo autovetor 1 menos 3/4, também está bem, a solução da equação diferencial vai ser a mesma, etc. Então, bom, agora com estas informações a gente pode sim escrever qual é a solução geral do sistema de EDOs que a gente está resolvendo. Então, eu aqui não estou dando os detalhes do que se estuda em EDO1, já entrei direto para a resolução, estou revisando brevemente algumas coisas, né? Vocês vão ter que revisar mais a fundo se estiverem com mais dúvidas. Estou aqui, digamos, usando já as ferramentas de lá. Se vocês tiverem dúvidas no horário de atendimento, me perguntam ou também peguem suas notas. Né? Então, com isso, a solução geral do sistema, né, o sistema inicial, né, que eu estou me referindo a ele, o sistema asterisco, né, vem dada por 2 pontos. X de t, né, que vai possuir entradas x1 de t, x2 de t, igual uma constante arbitrária C1, que multiplica o primeiro autovetor. O primeiro autovetor é 0, que multiplica a exponencial de R1, primeiro autovalor, vezes t. E o valor de R1 é menos 1, então vai ser menos t. Esta daqui já é uma solução do sistema. E C2 vezes o segundo autovetor, o último que a gente obteve aqui, 4 menos 3, vezes exponencial de R2t, onde o R2 foi menos 1/4. Menos 1/4t. Né? Essa é a solução geral do sistema. Né? E aparecem 2 constantes arbitrárias. Né? E por se tratar de um sistema linear, cada uma destas, essa que está aí e esta que está aqui, é uma solução separada, são linearmente independentes. Então, essa foi a parte em que estou revisando como se faz isso em EDO1. Agora, no que resta, o exercício, em princípio, pede só para se resolver, mas eu quero tirar proveito deste exercício para colocar aqui esta análise de estabilidade das soluções e de visualizar isto no retrato de fase. Né? Fazer isto com os sistemas lineares, porque, repito, o que vai acontecer nos sistemas lineares é o que acontece na vizinhança de cada um desses pontos críticos, no caso dos sistemas não lineares. Então é bom aprender a fazer isso bem feito aqui nos sistemas lineares, para onde se conhece tudo. Muito bem. Então, coloquemos isto assim. Construção do retrato de fase. Então, primeira etapa.
reescrevendo a solução como... Vou reescrever a solução aqui. Primeira componente, x1 de t. Componente de cima vai ser C1 vezes 1. Então, C1 vezes exponencial de menos t. E mais C2 vezes 4, mais 4 vezes C2, exponencial de menos 1/4 t. Essa é a primeira. x2 é a componente de baixo. x2 de t é igual a C1 vezes 0. Aí, então, não vai ter esta contribuição. E depois, C2 vezes menos 3. Vamos colocar menos 3, C2, e vezes a exponencial. Ficaram assim explicitamente as expressões de x1 de t e de x2 de t. Então, vai ser bom que a gente enxergue isto. Isso é algo que vocês veem na disciplina de cálculo vetorial. Esse par de equações que está aí, você pode enxergar como sendo as equações paramétricas de uma curva no plano x1, x2, onde t é o parâmetro, que para a gente t está vindo de menos infinito até mais infinito, mas t é o parâmetro. Então, isso é a equação de uma curva. Então, a gente vai acabar fazendo aqui uma curva no plano x1, x2. E, na verdade, casando isto com nossa análise qualitativa, essa curva vai ser uma das trajetórias de fase. É o que vai aparecer aqui. Tá. Em termos concretos, como que a gente faria isso? Porque neste exemplo dá para obter essa equação cartesiana, a equação cartesiana das trajetórias de fase. O que se faz é eliminar o tempo t. Coloquemos alguns numerinhos aqui, deixa eu ver, eu perdi um pouco a numeração, mas vou colocar aqui, não sei se... Vou colocar aqui um 4, aí vocês vão ter que ver se era esse que correspondia ou não. E aqui eu vou colocar um 5,1 e aqui um 5,2. Tá? Muito bem. Então, eliminemos o tempo t. Tá? Eliminemos o tempo t para ficar só com uma relação que envolva x1, x2. Que vai se comportar como um parâmetro. É mais fácil eliminar t se eu considerar a equação que está aqui embaixo. Desta equação que está aqui embaixo, eu posso isolar exponencial de menos 1/4 t. Vai ficar exponencial de menos 1/4 t, vai ser igual a x2 dividido por menos 3c2. Vai ser menos x2 dividido por 3c2. Tá? Então, essa é uma primeira relação útil, tá? Porque, em princípio, eu teria que tomar logaritmo neperiano, etc., para isolar t. E aqui apareceria o logaritmo neperiano, mas, na verdade, não vai ser necessário ir tão longe. Se a gente chegar a esta expressão com a exponencial de menos t, isso vai ser suficiente. Tá? Vou chamar esta equação... Como é a mesma equação 5,2, tá? Vou chamar de 5,2'. Só para dar a entender que é a mesma equação que foi reescrita com um formato um pouco diferente. Então, por exemplo, esta expressão exponencial de menos 1/4 t já vai ser substituída diretamente aqui na primeira equação. Já vai certinho. Agora, o que me está faltando dizer é como que eu vou substituir esta expressão onde tem exponencial de menos t. Não é muito difícil, O que está sobrando aqui é 1/4, Então, significa que tenho que elevar esta relação à 4ª potência, para que assim, desse jeito, do lado esquerdo, apareça exponencial de menos t simplesmente, que é o que a gente tem aqui. Então, vou fazer isso. Vamos elevar a 4ª potência. Então, isto vai implicar que exponencial de menos t é igual... Esse menos, quando elevado a 4, vai sumir, vai dar mais 1, Então, vai ficar no numerador x2 elevado a 4. No denominador, 3 elevado a 4.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar 81. Tá? 81 C2 à quarta. Tá? Então ficou essa relação. Tá? E vou chamar esta aqui de 6. Né? Então, a gente vai ter esse desfeito do parâmetro t no momento em que a gente utilizar esta expressão de exponencial de menos 1/4 t e esta expressão de exponencial de menos t quando substituirmos aqui. E aí vemos que equação vai ficar, mas essa vai ser a equação das trajetórias de fase, né? no plano de fase. Então, vamos substituir 5.2 linha e 6 na primeira. Substituindo 5, 2 linha e 6 em 5, 1, 2 pontos. Então, vai ficar do lado esquerdo, vou colocar simplesmente x1, e x1 que depende do tempo t, sim, mas vou colocar x1 e igual. C1 multiplica a exponencial de menos t, esta que está aqui, vou colocar dentro de um parêntese. No denominador temos 81 C2 quarta, no numerador temos x2 à quarta. Ok? Depois, mais 4c2 vezes a exponencial de menos 1/4 t, que abrimos aqui, é menos x2 dividido por 3c2. É isso aí. Então, efetivamente, sumiu o tempo t, que era o nosso propósito. O preço que tivemos que pagar para que desaparecesse o parâmetro t é que, em vez de ficarmos com duas equações, só temos uma equação agora. E esta uma equação relaciona x1 e x2, que são as variáveis dependentes. Tem alguns cancelamentos aqui, por exemplo, este C2 que está aqui, corta esse C2 que está ali. Então, aqui, na verdade, não vai ter cancelamento, se vão agrupar termos. Então, como que vai ficar isso? Arrumado um pouquinho. Este termo aqui vai estar x1. Esse termo do lado direito, depois de ter cancelado e cortado esse C2, vai ter menos 4/3 x2, com um sinal menos lá do lado direito. Trago para o lado esquerdo como mais 4/3 x2. x2, isso. E percebam que não depende de C2. E do lado direito, então, ficou uma expressão assim. Vai ter uma constante aqui, C1 dividido por 81 C2 quarta, que multiplica x2 à quarta. É isso. Então, maravilha das maravilhas, esta é a equação cartesiana das trajetórias de fase, no plano x1, x2. Se a gente souber fazer o gráfico disso, que não é tão imediato, vai aparecer nosso retrato de fase, que é o nosso objetivo. Agora, a priori, a gente já sabe uma coisa que vai acontecer nesse retrato de fase. Isto veio de resolver um sistema de EDOs lineares, homogêneo, etc., com a matriz A que é inversível, admite um único ponto crítico, esse ponto crítico é a origem. Significa que admite uma solução de equilíbrio. Então, nesse retrato de fase, um lugar especial vai ocupar a origem, vai ser ponto crítico. A gente não vai saber ainda o que acontece em volta da origem, isso que a gente está por ver, tá? Mas, então, isso aqui é uma informação que vale ouro. Tá? Essa é uma primeira observação.
Agora, o que eu estava comentando, os pontos críticos, né? Essa primeira. Pontos críticos. Pontos críticos disto, né? Eu não vou fazer o cálculo, porque isso já foi deduzido em forma geral. Se está multiplicado por uma matriz A, né, que é inversível, encontrar o ponto crítico e demandar que o lado direito seja zero. Se esta matriz é inversível, o ponto crítico é único e é a origem. Tá? Então, vem dado por uma vez que A é inversível, né? E A é nossa matriz daqui, a gente já calculou o determinante dela, que deu um quarto diferente de zero, pelo qual é inversível. Então, uma vez que A é inversível, né, há um único ponto crítico. Um único ponto crítico. E esse ponto crítico é a origem. 0, 0. x1 igual a 0, x2 igual a 0. Né? E por trás dele, né, há uma solução de equilíbrio. Está dizendo que este sistema admite, apresenta uma solução de equilíbrio. Né? Por trás disso está a solução de equilíbrio, que é x1 dt igual a 0 e x2 dt igual a 0. É uma solução de equilíbrio que o sistema admite. Seria legal identificar isto em nossa solução geral que a gente obteve para o sistema. Onde que aparece esta solução de equilíbrio? Não é porque a gente tem a solução geral aqui em cima. Né? Se voltarmos aqui, né, onde a gente tem a solução geral, isto é para qualquer condição inicial, para qualquer C1 e C2. Né? Então, há uma escolha particular de C1 e C2, né, que conduzem à solução de equilíbrio, que é o caso em que C1 for 0 e C2 for 0. Se C1 e C2 for 0, aqui dá como resposta a x dt igual a 0. Ou seja, essa é uma solução do sistema. X dt é uma solução particular do sistema. Né? Quando a gente escolhe um valor específico para as constantes arbitrárias, né, isso dá origem ao que a gente chama uma solução particular. Uma das infinitas soluções particulares deste sistema é aquela em que as duas constantes são escolhidas nulas e a gente obtém que x de t seja zero, constante ao longo do tempo. E que é o que a gente vê aqui como solução de equilíbrio. Né? Não vai depender de t. Aqui tinha dependência em t. Mas na hora em que a gente escolheu C2 e C1 sendo nulos, morreu a dependência em t e ficou zero, e ficou algo constante, zero. Né? Então, voltando aqui, né, quando eu escrevi que o ponto crítico, há um único ponto crítico que é 0, 0, e que isso conduz a esta solução de equilíbrio, aproveitemos, né, de colocar aqui, acontece quando C1, a constante C1 é escolhida sendo 0 e a constante C2 é escolhida sendo 0. Né? Então, esse é um ponto importante que vai aparecer no retrato de fase. Tá? Bom, continuo, porque a gente está fazendo tudo isso para construir o retrato de fase. Olha, se a gente tivesse um computador, se a gente simplesmente quisesse fazer isso com um computador, em princípio aqui já está dada a equação, tá? E vai aparecer o retrato de fase. O desenho da linha do retrato de fase é só ir dando diferentes valores para C1 e C2. Né? A nossa ideia é estar entrouçando por dentro para entender o que está acontecendo.
não é? Porque esse entrosamento vai nos ajudar depois a enxergar o que acontece nos casos dos sistemas não lineares. Então, eu vou manter esta equação aqui, tá? Mas eu não vou utilizar ela para o gráfico. Tá? Você poderia, tá? Haveria que estudá-la, etc. Mas não quero seguir esse caminho. Tá? Mas está aí como suporte. Tá? Continuamos então. Não quero apagar a solução de equilíbrio que está ali. Então, colocamos 3 aqui. Casos particulares. Casos particulares. Nesta família de curvas, né, é uma família de curvas de 2 parâmetros, C1 e C2. Né? Para cada par de escolha C1 igual 1, C2 igual menos 2, aparece aqui uma curva que se vê no plano x1, x2. Se eu altero C2 igual menos 5, C1 igual 3, vai aparecer outra curva e assim por diante. Né? Há uns casos particulares que é mais fácil identificar qual é a curva em questão. Tá? Esses casos são os seguintes. Primeiro, caso em que C1 igual 0. A constante C1 igual a 0 e C2 seja diferente de 0. Né? Vejamos o que vai acontecer neste caso. Tá? Venho aqui na solução que a gente tem, coloco C1 igual a 0, desaparece este primeiro termo, né? E a gente obtém aqui que x de t seria igual a C2 vezes 4 menos 3 vezes exponencial de menos 1/4. Então, esta é uma pergunta para um aluno que fez cálculo vetorial, cálculo 2 e cálculo 3, né? Porque lá se vê parametrização de curvas, né? Curvas no espaço, aqui são curvas no plano, mas curvas no espaço, onde t é um parâmetro, né? E reconhecer que tipo de curva é isto. Isto não é algo complicado. É uma curva, tudo bem, aqui tem uma constante, tá? Mas podemos pensar, fixemos o valor dessa constante C2. Suponhamos que vale a 2. Por escolher algum número. Vale 2, um vetor, 4 menos 3, e aqui vem a parte onde aparece o parâmetro, né, da curva, que é t. Né? Mas tudo isso eu posso chamar de um novo parâmetro lambda. Então, estamos tendo uma expressão da forma x de t igual a um vetor vezes lambda. Né? Essa curva é uma reta. É uma reta que possui por vetor de direção 4 menos 3 e uma reta que passa pela origem. Tá? Então, isso é importante. É reta que passa pela origem com vetor de direção, esse vetor que está aqui, 4 menos 3. 4 menos 3. Alguém poderia me falar, olha, e o vetor de direção não é o 4 menos 3 multiplicado por C2? Também está correto, só que como se trata de um vetor de direção que indica uma direção, não precisa, qualquer vetor ou um múltiplo dele serve para especificar a direção, vai ser a mesma direção, né? Não precisa ser unitário, etc. Então, esta parte daqui é algo que a gente consegue desenhar no retrato de fase. É uma curva muito peculiar e que vai ser importante, sim, no retrato de fase. Esta é uma. Vou escrever a outra e vou desenhar essas duas, incluindo o ponto crítico, que é a origem.
O segundo caso, então, é caso em que, desta vez, C1 vai ser diferente de 0 e C2 vai ser 0. Então, em nossa solução, zerando o termo com C2, desta vez vai ficar x de t igual, então, C1 multiplica o vetor 1, 0, e aqui a exponencial de menos t. Outro termo que acompanharia é 0, por causa do C2 estar sendo nulo. E, bom, se a gente já entendeu bem o reconhecimento de que curva representava a anterior, aqui é o mesmo formato. Tem um vetor, tem uma constante, mas que pode ser absorvida nesse vetor, né? E aqui um parâmetro. Exponencial de um parâmetro, mas tudo isso é um parâmetro. Então, isso é uma reta que passa pela origem com vetor de direção 1, 0. Né? A mesma observação. Né? Reta que passa pela origem com vetor de direção 0, 0. Então, façamos pelo menos esta parte do gráfico, que é parte importante do retrato de fase. Aqui foi isso aí um pouquinho. Perdi um pouco o pulso aqui. Aqui vai estar x1. Vai estar x2. Bom, o que temos por enquanto? Tá. Parte importantíssima. Esse é um ponto. É a solução de equilíbrio. 0, 0. O que mais? Vou começar desenhando esta reta que já está aqui pronta, né? E depois aqui a gente viu primeiro. Então, esta é uma reta que passa pela origem e cujo vetor de direção é 1, 0. Né? 1, 0 vetor, ou seja, x1 igual 1 e x2 igual 0. Significa que está apontando nesse sentido assim, né? Está apontando nesse sentido aqui, né? Está apontando assim. E aqui vem detalhezinhos. Se C1 for um número positivo, pensemos C1 igual a 3. Então, este vetor de direção é 3, 0 multiplicado por esta exponencial. Significa que começo com 3, 0 e multiplico pela exponencial. Né? Então, façamos um caso assim bem concreto. Tá? Deixa eu ver o que eu vou precisar para outro caso. Vou vir aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. Vou começar. Aí está 4, tá? Aí está 4. Tá? Então, suponhamos que o valor de C1 que a gente considera é 4. E este vetor é o vetor 4, 0. Ou seja, está representado aí. Não quero colocar muitas setas porque vão vir outras e não quero que se confunda. Então, no momento inicial, quando t igual a 0... né? Quando t igual a 0, isto coincide, x de t coincide com o vetor 4, 0, que está localizado aí. No momento em que t igual a 0. Quando agora t começa a transcorrer, t começa a aumentar, menos 1, exponencial de menos 1, exponencial de menos 2, exponencial de menos 5, exponencial de menos 10, essa exponencial começa a diminuir em valor. Né? Exponencial de menos 10 significa 1 dividido no número e elevado a 10. O número e é 2,78 e alguma coisa. Quando eleva ele a 10, cresce. Né? E se está dividindo por isso, é uma coisa muito pequena. Talvez está uma coisa que vai decrescendo. O que significa que vai estar acontecendo? Que a partir desse ponto vai estar percorrendo esse caminho, indo na direção da origem. Né? Aliás, quando t cresce indefinidamente, vai para o infinito, este fator aqui vai para 0. Então, vai se aproximando por aqui e vai para 0. Então, eu diria que aqui tem setinhas assim, indo para lá.
nesse sentido. Agora, essa análise foi feita pensando em que o valor da constante C1 fosse 4. E eu começasse aqui. Agora, você pode escolher outro valor de C1. Por exemplo, C1 fosse 10. Quando C1 é igual a 10, aqui está 4, aqui está 8, vou estar por aqui. Vou estar iniciando aqui. E deixo que o tempo transcorra e vai estar acontecendo o mesmo. Aqui, para cá, passa por ali. Tá? Agora já vou apagar esse 4 aqui, ali. Né? Então, quando a gente escolhe todos os valores positivos para C1, vou estar em todas as situações aqui do semi-eixo X1 que está à direita. E o sentido destas setinhas está dizendo que é o sentido de x de t, para onde está evoluindo x de t. E o que está dizendo é que está evoluindo para a origem. A origem é a solução de equilíbrio. Né? Nunca chega estritamente falando, né? Porque isto tende para zero, mas não vale exatamente zero. Se aproxima quanto a gente queira. Tá? Outro detalhe é que toda esta análise que eu fiz aqui, né, e esta é uma reta importante, é válida, foi feita assumindo que C1 era positivo, né? Falei C1 igual 4, C1 igual 10, C1 igual 20, mas C1 poderia ser menos 1. Né? Se C1 for menos 1, este vetor de direção já não é mais um zero, é menos um zero. É um vetor que está do outro lado, está aqui. Se C1 for menos 4, por exemplo, vai estar por aqui. E o que acontece quando começa a evoluir isto? Começa em menos 4, 0, mas isto dá um fator pelo qual está multiplicado menos 4, 0, e esse fator começa a diminuir quando evolui. Então, também começa a se aproximar. Né? Então, a situação completa, digamos, é esta. Então, eu escrevi aqui, né, que isto daqui representa uma reta que passa pela origem com vetor 0, 0, com vetor, aqui, perdão, eu coloquei 0, 0, com vetor de direção 1, 0, né? 1, 0. Tá? Mas há um par de observações importantes. Isso de que passa pela origem, vou colocar entre aspas, não passa pela origem, porque para que ela esteja na origem, teria que valer 0, 0. E para isso, teria que acontecer que o valor de t teria que ser infinito. Então, digamos que é uma reta que inclui todos os pontos, exceto o caso da origem. Vocês me podem falar, mas se eu escolher C1 igual a 0, aí vai dar 0. Isso é verdade, mas escolher C1 igual a 0, quando eu já tenho C2 igual a 0, é o caso que eu já escolhi antes, né? Que é quando era um ponto. E não estou considerando esse ponto agora, né? Então, resumindo, esta é uma reta, sim, que inclui o eixo horizontal, mas sem incluir a origem. Se aproxima da origem com quanto a gente quiser. E o sentido das setas significa que a solução deste sistema está evoluindo nesse sentido, né? Quando a gente tem um ponto que inicialmente começou aqui, o sistema o faz evoluir e num tempo infinito chega onde está a solução de equilíbrio. O ponto pode ter estado do outro lado da reta, e vem pela mesma reta, né, o eixo horizontal, e vem se aproximando e chega até aí um tempo infinito. Muito bem, essa é esta reta, né? Tinha uma outra reta anteriormente. A reta anteriormente está aqui. Né? É uma reta, né, cujo vetor de direção é 4 menos 3. E aqui também diz que passa, né, pela origem. Também vai acontecer que esse passa significa que se aproxima da origem. E a gente vai ter que examinar, quando desenhar essa reta, o que acontece quando t evolui, se por essa reta os pontos se aproximam ou se afastam. E se também vai ter dois lados, um lado onde o sentido das setas vem numa direção e outro onde é outra. Não é difícil, vai ser uma coisa muito similar ao que a gente acabou de ver aqui. Vamos colocar aqui. Então, essa reta vai possuir vetor de direção 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Espero fazer isto em forma fidedigna. Aqui.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aham. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ali. Tá? Essa reta que está ali, tá? Um destes pontos, tá? Esse que está aí é o ponto 4 menos 3. Não quero indicar ele, mas ele é o vetor de direção dessa outra reta. Tá? Olha, vou escrever aqui deste lado do quadro a equação que a gente tinha lá. Tá? C2, 4 menos 3, exponencial de menos 1/4 t, isso. Né? Bom, e a análise é muito similar. Né? Eu vou começar aqui assumindo que C2 seja positivo, um número 5, por exemplo. Tá? Então, vai aparecer 5 vezes 4 menos 3. Né? É algum ponto que está nesta reta, aqui localizado. E exponencial de menos 1/4 t, quando t igual a 0, vale 1, começa nesse ponto. Mas quando t começa a evoluir, esta exponencial da exponencial de menos 2, exponencial de menos 3, exponencial de menos 5, vai dando um número que numericamente é cada vez menor. Significa que vai aproximando o ponto ao longo da reta à origem. Né? Quando t vai para o infinito e tu tende para 0, mas tende para 0 ao longo desta reta. Né? Então, é assim. Tá? E esta análise foi feita assumindo que C2 é positivo. Se C2 for negativo, menos 1, o ponto de partida estaria do outro lado e tende para a origem. Seria uma coisa assim. Então, essas são duas trajetórias de fase, né, do retrato de fase, que são perfeitamente identificáveis. São duas retas conhecidas, com equações conhecidas e tudo. São dois casos peculiares. E agora, o que resta, então, é dar algum argumento de como é que são o resto da família de curvas, das trajetórias de fase que estão aqui, né, que a gente tem que colocar. Então, vou dar um argumento qualitativo, tá? Vou dar um argumento qualitativo para essas outras. Então, isso seria a quarta. Análise qualitativa do caso C1 diferente de 0 e C2 diferente de 0. Então, essa solução com as duas diferentes de 0. Muito bem. Olha, uma coisa que a gente pode antecipar antes de completar esse diagrama é qualquer que seja o valor de C1 e C2, quando transcorrer um tempo suficientemente longo, essas exponenciais que estão aqui, exponencial de menos t, exponencial de menos 1/4 t, vão morrer. Né? Exponencial de menos 10, de menos 20, de menos 100, é algo absurdamente pequeno. E aqui também. Então, depois de um tempo longo, né, matematicamente falando, tempo indo para infinito, estas vão morrer e vai tender à origem. Ou seja, toda a curva, neste caso, tá? Não é qualquer caso. Neste caso, neste exemplo, toda a trajetória de fase, né, que vai aparecer nesse plano de fase aí, vai tender, né, à origem. Todas. Né? A gente viu aí só um par de retas que acontecem, mas vai acontecer com todas. O que nos está faltando ver é qual é o formato, que cara tem um pouquinho. Bom, e para isso, digamos, é uma análise qualitativa, tá? O que eu vou fazer aqui, né? Aqui estou seguindo o Boyce de prima, né? Podemos reescrever x de t igual
exponencial de menos 1/4 de t em evidência. Já vamos ver por quê. Depois aqui vai ficar C1 vezes 1, 0. Agora, para compensar aqui, devo ter exponencial de menos 3/4 t. E mais C2, 4 menos 3, vezes 1, né? Porque coloquei em evidência isso, né? Vezes 1. Então, simplesmente, coloquei este fator em evidência, né? O fator que estava aqui, exponencial de menos 1/4. Te coloquei em evidência, é claro, compensando, alterando esse termo de tal forma que o produto destes dois continue reproduzindo aquele exponencial de menos t. Tá? Por que foi feito isso? Tá? É só para ter um maior entendimento do que acontece quando o tempo t vai para o infinito. Eu já falei que quando o tempo t vai para o infinito, separadamente estes dois termos vão para zero. E todo vai para zero. Isso é verdade. Tá? Mas a gente precisa ir um pouco mais fino. A gente quer saber qual delas vai mais rápido para zero do que a outra, né? Isso vai ter implicâncias na hora de fazer o gráfico das trajetórias de fase. Então, uma forma de se fazer isso é colocar este fator aqui e deixar uma delas com um fator 1. Foi escolhido aqui deixar com fator 1 o segundo termo. Poderia ter se escolhido deixar com fator 1 o primeiro termo. Isso é escolha de cada um. Mas tudo bem. Então, vou ignorar momentaneamente, tá, este fator daqui, momentaneamente só, e vou ver o que acontece com esta chave quando o tempo t vai para o infinito, né? Repito que eu teria que analisar aqui e, além disso, deveria levar em conta esta parte. Isso é o que eu tenho que fazer. Mas, momentaneamente, eu quero me concentrar no que está na chave, porque aí eu consigo ver um comportamento de um termo relativo ao outro, né? E o que se vê? Olha, se vê que, primeiro, este termo que está aqui está constante, e este termo tem esta exponencial, que quando o tempo transcorre, esta exponencial negativa começa a morrer, né? E quando transcorre um tempo suficientemente grande, isto vale zero. Você vai me falar, mas ainda tem que multiplicar por este zero daqui. É verdade. Mas o que vai ter ficado claro para a gente é que a contribuição que está dentro do parêntese, a principal contribuição que vai multiplicar isto é esta que está aqui. Aqui era constante. Esta daqui não contribuiu praticamente nada. Então, isso o que está dizendo? Se eu voltar atrás, né? Se eu voltar atrás aqui, está dizendo que esse termo que está aqui, o segundo termo que está aqui, demora mais em ir para zero do que este primeiro termo, né? Demora mais este termo em se aproximar de zero do que este. Que os dois vão para zero, os dois vão. Mas este vai demorar mais. Então, significa que quando temos C1 e C2 diferentes de zero, vamos ter alguma curva aqui que pode ser complicada, mas essa curva vai ser tal que vai se alinhar, digamos, vai tender a se alinhar com esta daqui, porque a primeira vai morrer mais rápido. E a que vai estar contribuindo para valores grandes de t é a segunda, a que vem dada por esta reta. Então, vão aparecer diagramas da seguinte forma. E aqui, então, esta é uma análise qualitativa, tá? Então, aqui, haveria que fazer mais detalhes desta análise, coisa assim, tá? E vem assim, aqui e se alinha. Aqui e se alinha, aqui e se alinha, aqui parece que vai lá e dá uma voltinha e se alinha, aqui e se alinha, aqui e se alinha, assim. E pelo outro lado, algo muito similar, aqui, chega lá e se alinha, aqui. Linha, aqui, essa linha, e assim vai. E por baixo também.
Tá? A coisa é que elas tendem a se alinharem com estas retas dali. Essa é a parte. Então, não é óbvio, tá? O que eu argumentei aqui qualitativamente, digamos, nos está dizendo o que deveria acontecer, que se tendem a alinhar, mas como que é a curva aqui mais longe, isso na verdade não dá para se determinar, mas não dá essa identificação. Tá? Então, isto sim que é importante, este diagraminha que está dizendo tudo o que acontece aqui. Aqui, claramente, a gente vê que todas as soluções do sistema, com os diferentes valores de C1 e C2, num tempo infinitamente grande, tendem à solução 0, 0. Né? Então, essa é a situação, mas tendem de forma assintótica, né? Tem um comportamento exponencial de menos 1/4 t, um exponencial de menos t, coisas que se aproximam exponencialmente. Então, este é o caso em que a gente vai falar que a solução de equilíbrio, o ponto crítico 0, 0, é um ponto crítico de equilíbrio assintoticamente estável. Porque tem essa coisa assintótica que demora um tempo infinito em chegar. Tem esse tipo de situação. Tá? Então, diremos que o ponto crítico 0, 0. Primeiro, diremos, aqui vem a gíria. A esse tipo de configuração que acontece aí vai ser chamada de nó. Né? Todo o diagraminha que se vê aí em torno disso. Porque vai ter outros tipos de diagraminha. É um nó, né? E assintoticamente estável. Né? Então, essa é a informação que a gente queria tirar deste exemplo. Né? Que a gente resolveu, a primeira parte da resolução do exercício é o que vocês veem em EDO1, esta outra parte é a parte que a gente está acrescentando em EDO2 e que a gente vai utilizar para os nossos sistemas não lineares. Esta informação daqui. Né? Então, no que resta da aula, eu quero aproveitar de pegar um exemplo que é primo deste. Não está no Voice de prima, mas eu gosto de colocar este outro exemplo, porque se tira muito proveito do que a gente viu aqui. A gente se deu bastante trabalho em construir este retrato de fase aqui, né? Então, tiremos mais proveito dele. Não vou apagar o diagrama, tá? Então, vou apagar aqui. Sim. Seria nosso segundo exemplo. Então, exemplo 2, tá? Este não está no livro do Voice de prima, tá? Mas fabricado à mão, sim, tá? Vocês vão ver a peculiaridade que ele apresenta. Derivada do vetor x1, x2, e aqui vem a matriz. Eu vou consultar a matriz do exemplo anterior. 1, 1/4, 0, x1, x2. Para valores de t que são reais. Esse é o exemplo que estou colocando neste momento. Tá? E esta, então, é a matriz A. Então, não é por acaso, esta matriz A é a matriz do exemplo anterior. No exemplo anterior, tinha menos 1, menos 1, menos 1/4. Então, esta matriz que está aqui é menos a matriz anterior. É o único que foi alterado. O que resta é idêntico. Propositalmente, estou fazendo isso. Tá? Por quê? Porque se a gente já tem a solução do primeiro caso, né, você pode fazer uma substituição muito simples para obter a solução deste exemplo daqui. Tá? Então, ou seja, se a gente começasse de zero, o que seria começar de zero? Montar a equação dos autovalores, encontrar os autovalores, depois determinar os autovetores, fazer tudo, claro que se pode fazer, mas por ser um exemplo
que é quase idêntico ao outro, a gente pode poupar esse procedimento, né? Então, vou colocar aqui solução. Tá? Então, vou fazer fazendo U igual menos T, né? U igual menos T, essa mudança de variável na variável independente, vem que, então, então, como que vai ficar o sistema? Aqui tem um diferencial de t que agora vai ser menos du, né? Então, vai ficar, vamos escrever aqui em preto, diferencial. Olha, vou fazer questão aqui de chamar esta outra a linha, tá? E vou manter o a para a primeira. A linha igual menos a, onde a é a matriz do exemplo 1. Tá? Então, do lado esquerdo vamos ter d de du com um sinal menos. E aqui vai estar o x1, x2 igual. E essa é a linha, vou escrevê-lo como menos a matriz A do exemplo anterior. Menos a matriz A do exemplo anterior. E aqui, x1, x2. Então, vocês veem que com essa mudança de variável, aqui tem um sinal menos, aqui outro sinal menos, cancelam, e eu volto ao mesmo exemplo anterior, só que com variável independente que não é t, é u. du de x1, x2 igual. Vou escrever qual era a matriz do exemplo anterior para que seja tudo visível. Era menos 1, 0, menos 1 quarto. E aqui x1, x2. Né? Que é o exemplo anterior com a sutileza importante de que a variável independente é u, não é t. Tá? Mas então a gente já pode colocar de vez qual é a solução geral deste exemplo. É o que a gente obteve aqui. Né? Só que com 1, né? A gente coloca isso com 1. Né? E esse u depois tem que ser substituído por menos t. Né? Porque esta equação diferencial é a mesma equação diferencial, o sistema de equações diferenciais que a gente obteve lá. Então, chegaríamos para esse daí com u, e depois teríamos que substituir u por menos t. Então, 1, 2, tá? Então, vou apagar aqui agora, tá? Estas observações, não quero apagar este diagraminha daqui. A solução, portanto, a solução geral de 2 vem dada por, eu copio o que está escrito lá, x de t, não, vou colocar x de u, porque a variável independente aqui se chama x de u, igual, ou vou colocar assim, x igual C1, 0, exponencial de menos u, tá? Estou copiando ao pé da letra, mais C2, 4 menos 3, exponencial de menos 1 quarto u. Simplesmente copiou o que está escrito lá, tá? Só que
Então, eu tenho que voltar ao meu exemplo inicial. O exemplo inicial é um exemplo em que a minha variável dependente é t. Eu fiz um artifício de mudar de variável independente, fazendo u igual a menos t. Mas quando eu já tenho minha solução final lá, agora eu tenho que voltar a substituir u em termos de t, menos t, né? Então vai ficar, aqui vamos ter então que meu x de t vai ser C1, 0, e aqui, vejam, vai aparecer a exponencial de mais t, mais C2, 4 menos 3, exponencial de mais 1/4 t. Então, as soluções se parecem muitíssimo. Parece muitíssimo. Vou colocar aqui número, esse foi 2, este foi 3, né? Mas a diferença do primeiro exemplo para o segundo exemplo está somente nesses sinais daí, tá? Se a gente tivesse calculado os autovalores e os autovetores, a gente teria encontrado que os autovalores mudaram em sinal, né? Os autovalores do primeiro exemplo eram menos 1, era menos 1/4. Eram os autovalores do primeiro exemplo. E os autovalores do segundo exemplo são mais 1 e mais 1/4. Esse é o efeito de ter mudado o sinal da matriz. Os autovalores, pode-se ver que não teriam mudado em absolutamente nada. Tá? Então, o que muda agora do ponto de vista da representação do retrato de fase? Porque as trajetórias do retrato de fase vão obedecer à mesma equação cartesiana que eu já paguei, mas seria a mesma. Né? Se eu eliminar o tempo t, vou chegar na mesma equação cartesiana. Então, o retrato de fase tem exatamente essa aparência. Você pode fazer a mesma análise. A única sutileza, veja, vai continuar acontecendo. Primeiro, que a solução de equilíbrio vai ser 0, 0. É a única solução de equilíbrio. Vai continuar tendo estas soluções peculiares, que são estas retas, vai continuar acontecendo quando a gente zera uma das constantes, vai continuar acontecendo isso, mas o que é a parte-chave que vai mudar? A parte-chave, né, por exemplo, consideremos uma delas, assim, por exemplo, quando a gente zera C2, por exemplo, a gente zera C2, tá? E a gente fica nesse caso. Esse caso a gente viu que representa uma reta C1, 0, com vetor de direção 0, multiplicado por esse exponencial de t. Suponhamos que C1 vale a 2. Então, esse vetor é 2, 0 multiplicado por exponencial de t. Então, estamos num ponto que está aqui no eixo horizontal, onde x1 vale 2, por exemplo, aqui. Tá? E está multiplicado em t igual a 0 da exponencial de 0, que vale 1. Agora, quando t aumenta, t vai ficar exponencial de 3, exponencial de 5. Agora, estes são números grandes, 3, 5, exponencial de 10. Vai crescer, então significa que se afasta. Antes aqui tinha um sinal menos e fazia com que se aproximasse. Então, essa é a diferença-chave. Aqui, desta vez, as linhas se estão afastando. Do outro lado também. E todas as linhas aqui deste retrato de fase, todas estão se afastando da origem. Aqui eu fiz as que estão em preto. Estão se afastando, afastando, afastando. Afastando, afastando, afastando. E agora fazer com paciência, né, a mesma operação nas que estão em azul. Afastando, 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 afastando. Aqui embaixo também. Afastando, afastando, afastando. Aqui também. Afastando.
Afastando, afastando. Aqui se afastando e está faltando este pedaço aqui. Afastando, 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 afastando. Então, o gráfico das curvas permaneceu inalterado. O que mudou foi as setinhas. Mas isso muda a situação do tipo de equilíbrio que a gente está considerando, né? A gente vê claramente o que está acontecendo aqui. 0, 0 vai ser uma solução de equilíbrio. Mas se porventura escolhermos como condição inicial algo que seja levemente diferente de 0, 0, em alguma vizinhança daqui. Bom, em qualquer vizinhança que a gente pegar, vai ter uma solução que vai afastar dele indefinidamente, nunca mais vai retornar, né? Então, esta é uma situação de equilíbrio instável, né? Quando eu tiro ele da posição de equilíbrio, nunca mais retorna. Então, neste caso, a solução de equilíbrio é 0, 0, mas é um equilíbrio instável. E o tipo de ponto crítico continua se chamando nó. Digamos, o que se vê aqui, o tipo de comportamento das linhas, essa configuração de linhas que se dá o nome de nó. Então, o ponto crítico 0, 0, neste caso, se chama nó. Nó também, como foi no caso anterior, essa parte não muda, mas ele é um ponto inestável. Essa é a diferença. Enquanto que no caso anterior era assintoticamente estável, né? Então, foi um bom proveito que a gente tirou desse exemplo, né? Então, nas aulas que vêm, vou estar continuando resolvendo exercícios do Boyce de prima, outros casos, né? E repito que o que a gente está vendo aqui nesta vizinhança é o que aparece nas vizinhanças desses problemas não lineares. Estamos vendo os sistemas que são lineares homogêneos de coeficientes constantes, né? A ideia é resolver esse sistema, que é uma coisa que se vê em EDO1, essa parte está servindo de revisão, mas também a parte que está interessando muito para a gente é analisar o tipo de solução de equilíbrio que aparece, que é x igual a 0, que tipo de ponto crítico é e qual é a estabilidade dessa solução. Então, na aula anterior, a gente resolveu 2 exemplos aqui. Eu estou resolvendo exemplos que aparecem numa sessão do Boyce de prima, do capítulo 9, e que está na lista de exercícios de vocês, e eu vou continuar resolvendo exercícios desse tipo. Tá? Então, aqui vou começar aqui com o terceiro exemplo. E todos estes exemplos que a gente está vendo são casos em que essa matriz A daí é inversível. Tá? Esse é um requisito fundamental, né? Separadamente, depois eu vou ver o que acontece se essa matriz A não for inversível. Tá? Mas a parte mais fundamental para a gente é quando essa matriz seja inversível. Então, este exemplo 3 corresponde ao exercício número 10, né, da seção 9.1 do Boyce de prima, né, que está na lista de exercícios de vocês. Então, aqui estou ajudando vocês resolvendo alguns exercícios lá da lista. Então, o sistema em questão é d dt x1, x2, que aqui vem a matriz 1, 2, menos 5, menos 1, x1, x2, né? Para t real. Esse é o exercício. Então, neste caso, né, a matriz que está aqui, né? Matriz A, né? E é fácil confirmar, né? Calcular o determinante, né? O determinante desta matriz, quanto vai dar? O produto dos elementos da diagonal dá menos 1, menos o produto dos elementos fora da diagonal, que dá menos 10.
Então, dá menos 1 mais 10, isso dá 9, que é diferente de 0. Né? E se o determinante da matriz for diferente de 0, ela é inversível. Muito bem, então, solução. Bom, então, a gente começa encontrando os autovalores e os autovetores. Então, primeiro, autovalores da matriz. Eles vêm da equação determinante de A menos R vezes a identidade igual a 0. Continuamos aqui do outro lado. Isso implica, então, determinante, aqui aparece R menos 1, menos 5, aqui menos 1, aqui é 1 menos R, e aqui é menos 1 menos R, aqui é 2. Esse é o determinante de A menos RI. Então, abrindo isto, produto dos elementos da diagonal, 1 menos R, que multiplica menos 1 menos R, menos o produto dos elementos fora da diagonal, que dá menos 5 vezes 2, igual a 0. Abrindo agora, esse primeiro termo dá R ao quadrado menos 1. E outro termo, menos 10, mais 10, igual a 0. Então sempre fica uma equação de segundo grau. Desta vez é bastante simples a equação de segundo grau que vem aqui. Dá R ao quadrado mais 9, igual a 0. De onde R ao quadrado é menos 9. Significa que as raízes dessa equação de segundo grau, por o fato disto ser negativo, vão ser imaginárias puras. Daqui vai vir que R igual mais ou menos 3i. Muito bem. Agora que temos os autovalores, vêm os autovetores da matriz A. Então, este exemplo é diferente dos anteriores porque aqui apareceram autovalores que são imaginários, que não tinham aparecido nos dois exemplos anteriores. Tá? Então, qual é o autovetor associado ao primeiro autovalor? Tá? Associado, vou colocar aqui autovetores de A. Tá? O primeiro autovetor associado a R1 igual 3i mais 3i. Então, a gente deve substituir esse autovalor 3i na equação dos autovalores e autovetores, que seria A menos, e aí a gente substitui 3i vezes i, aqui colocamos o autovetor, igual a 0. Então, essa matriz que está aí, A menos RI, é precisamente o que está aqui dentro desse determinante, Então, isso aqui vai dar 1 menos 3i, aqui dá menos 5, aqui dá menos 1 menos 3i, aqui dá 2, multiplicando o autovetor, vamos colocar as entradas, chamar elas de Q1 e Q2, e tudo isso igualado ao vetor nulo de R2, 0, 0. E agora abrimos aqui em duas equações para encontrarmos Q1 e Q2. Então, a primeira equação é 1 menos 3i Q1, mais 2Q2 igual a 0. Essa é a primeira. Esta linha multiplicando essa coluna. Segunda equação, a segunda linha multiplicando essa coluna dá menos 5Q1
Aqui tem menos 1 menos 3i multiplicando Q2. Vou colocar assim, menos 1 mais 3i multiplicando Q2. E tudo isso também é igual a zero. Vamos colocar alguns números aqui, né? Vou chamar esta de equação 1.1 e esta outra de equação 1.2. A gente quer encontrar Q1 e Q2. Então, sempre vai acontecer, deve acontecer, que estas equações que estão aqui são linearmente dependentes. Deve acontecer isso. Se não acontecer isso, é que houve algum cálculo feito em forma errada, seja na hora de calcular os autovalores, ou seja na hora de substituir aqui na matriz. Mas estas duas equações devem ser linearmente dependentes, né? Então, eu digo que são LDs, linearmente dependentes. E a minha proposta, né, aqui não é tão direto de ser visto com relação ao caso em que estas entradas aqui da matriz são reais, mas eu digo então que se multiplicar por 5, né, a equação 1.1, se multiplicar por 5, né, e somar com 1 menos 3i, a equação 1.2, eu digo que isso vai dar zero, né? Se isto for verdade, isto está confirmando que a equação 1.1 e a equação 1.2 são linearmente dependentes, né? Então, bom, 5 vezes a primeira, aqui um 5 e esta outra com 1 menos 3i, aí o que se vê claríssimo é que vai sumir o Q1. Essa parte é direta. O que não é tão imediato é ver que quando a gente fizer essa operação para Q2, 5 vezes 2, né? E aqui mais 1 menos 3i vezes menos 1 mais 3i Q2, que essa parte vai cancelar. Então essa é a parte que a gente vai checar rapidamente, vai confirmar rapidamente. Eu vou manter aqui num cantinho, tá? Vou manter aqui num canto o exercício, vou me referir a ele, vão vir uns cálculos aqui, tá? Então, vou manter ele aqui num canto do quadro. Aqui. 1 menos 5, 2 menos 1. x1, x2, tá, vou manter ele aí. Tá. O que eu queria confirmar então era que o Q2 cancelava. Então, confirmando o cancelamento de Q2, então vai ser 5 vezes 2, que multiplica Q2, isso é o proposto, mais 1 menos 3i, que multiplica e tem um sinal menos. A segunda, então, aqui vai menos 1 mais 3i, que multiplica aqui 2. E o que a gente quer confirmar é que esta soma vai dar zero, né? Então, podemos colocar em evidência o Q2, né? Vamos colocar uma chave e aqui multiplicando Q2. Né? O primeiro termo, 5 vezes 2 dá 10. E aqui tem menos. E aqui tem o produto de uma diferença com uma soma, né? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas desta vez o segundo é 3i. Então isso dá mais 3 ao quadrado.
né, teria sido com menos, mas como tem um i aí que está ao quadrado, aparece um menos. Então, efetivamente, esse segundo termo daqui, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 10. Né? Então, 10 menos 10, efetivamente, isso dá 0. Tá. Tudo bem, então isso confirmou de fato que as equações são linearmente dependentes. Então, a gente só tem uma equação. Então, vou trabalhar com a primeira. De 1.1, vem aqui, que 2, se a gente isolar da primeira, vai dar menos 1 meio, 1 menos 3i, que 1. Deixa eu ver. Aqui está multiplicando por 2. Okay, menos. Isso só vou confirmar com minhas notas. Isso aí. Bom, logo, o nosso autovetor, que é a solução, que possui entradas Q1, Q2, vai vir dado por... o Q2 vai ser substituído por menos 1 meio, 1 menos 3i, Q1. Então, é qualquer vetor com esse formato, onde Q1 pode ser qualquer um, qualquer número real, até complexo. A única proibição é que a gente não escolha Q1 igual a 0, isso estraga tudo isto. Tá? Mas então, tipicamente a gente escolhe Q1 igual a 1, né? Mas desta vez vou escolher Q1 igual a 2. Tá? Q1 igual a 2 para que não fique uma fração, só por isso. Tá? Mas não há nada conceitual por trás disso. Tá? Então, escolhendo Q1 igual a mais 2, então aqui temos nosso autovetor. Vou colocar assim, com superíndice. Q1 vai ser 2. E este outro vai dar menos 1. E menos com menos dá mais 3i. É complexo, né? É complexo, não tem como fugir disso. Se há autovalores da matriz que são números complexos, deve acontecer que os autovetores também sejam complexos. Muito bem. Então, aqui então a gente vai ter que lembrar um pouco como é que se constrói a solução do exercício, a solução geral do exercício, né, a partir dos autovalores e autovetores, né, mas no caso em que eles sejam complexos. Né? Porque o que a gente quer obter é uma solução do nosso sistema original, né, mas que seja real, porque tudo é real lá no enunciado do exercício. Né? Então, o que a gente sabe então, é que U de t, vou chamar U de t, né? A gente sabe que se a gente montar isto, Q1 exponencial de R1t, o que a gente sabe da teoria das EDOs lineares, né, do sistema de EDOs lineares, é que isto vai ser uma solução. Né? O detalhe é que esta solução, como está montada aqui, é uma solução complexa, né? Q1, acabamos de encontrá-lo, possui entradas 1 mais 3i, a segunda, a primeira é 2, e aqui é exponencial de 3it. Então, o que se faz lá quando se estuda isto em EDO1? Né? A resposta, vou colocar aqui simplesmente a resposta, tá? Se vocês querem saber mais do fundamento, vão ter que revisar isto no material de EDO1, né? Lá na parte final. Né? A gente escreve este vetor em parte real e em parte imaginária, 2 menos 1, tá? Mais i, aqui 0, 3. Vocês podem confirmar que esse vetor aí, que possui componentes imaginárias no segundo, você pode separar assim, parte real é 2 menos 1, e a parte imaginária é 0, 3i. E esta exponencial, né, é uma exponencial imaginária que a gente sabe abrir ela em parte real e parte imaginária da fórmula de Euler. Cosseno de 3t mais i seno de 3t.
Então, o que se faz é abrir isto. Este é um produto, a gente encara isto como produto de números complexos. Aqui é um vetor complexo, aqui é um número complexo, mas a gente faz essa operação da forma similar ao que a gente faz quando a gente multiplica números complexos. Então, vai ter uma parte real. Tá? A parte real vai ser este vetor, 2 menos 1, que multiplica cosseno de 3t. E depois menos 0,3, que multiplica seno de 3t. Isso por um lado, tudo o que está dentro desse colchete seria a parte real, o vetor contendo a parte real, mais e, abro o colchete, este vetor 0,3 multiplicando cosseno. Tá? E mais este outro, 2 menos 1, multiplicando seno. Então, como que vai ficar isso? O de t é igual. Aqui a gente quer agrupar tudo isso já num único vetor, uma única função vetorial. A parte que está na segunda componente vai ser menos cosseno de 3t menos 3 vezes seno de 3t. E na primeira componente vai ficar simplesmente 2 vezes cosseno de 3t. Tá? Simplesmente estou somando 2 vezes cosseno de 3t, aí tem 0. Na segunda, menos cosseno de 3t, menos 3 vezes seno de 3t. Essa é a parte real. E a parte imaginária, começamos escrevendo a segunda componente, 3 vezes cosseno de 3t, menos seno de 3t. E a componente real, a primeira componente, aqui dá 0 e aqui dá 2 vezes seno de 3t. Só vou confirmar aqui minhas notas para ver que a conta esteja sendo bem feita. Então, deixa eu ver, 2 cosseno, seno, é isso aí. Bom, então, o que se argumenta lá em EDO1, quando a gente abre esta solução que é complexa, né, é que esta primeira parte, a parte real dela, é uma das soluções do sistema que é real, a solução vetorial que é real, aqui tem senos e cossenos, somente não tem nenhum i, e que a parte imaginária é outra solução real do sistema e que é linearmente independente da primeira. Então, a solução geral do nosso sistema que a gente está resolvendo é constante C1 vezes x1 dt, que é esse daqui, mais constante C2 vezes x2 dt. Então, o exercício pedia isso, resolver o sistema. Escrevamos essa solução. Então, solução geral do sistema. 2 pontos. Então, x de t igual a primeira constante vezes, e esta constante arbitrária é real, vezes a primeira solução, menos cosseno de 3t menos 3 vezes seno de 3t. E na primeira componente, 2 vezes cosseno de 3t. Tá? C1 vezes x1 vetor, mais C2 vezes x2, que aqui temos é 3 vezes cosseno de 3t menos seno de 3t. E a primeira componente, 2 vezes seno de 3t. Então, essa seria a solução geral do nosso sistema.
Então, isto é o que pedia o exercício. Esta seria, se não me equivoco, seria a segunda equação. Né? Muito bem, tá? Mas a gente quer ir além disto. A gente quer representar esta solução no plano de fase, no plano onde temos x1 e x2. Né? E ver aí que temos a solução x igual a 0 como a solução de equilíbrio, e a gente quer saber o que acontece em torno, na vizinhança dela. No plano todo, na verdade, não somente na vizinhança. Tá? Muito bem. Então, vejamos. Uma observação antes de proceder com mais cálculos. Tá? A gente vê que aqui aparecem funções senos e cossenos. E todas as funções senos e cossenos que aparecem aqui têm o mesmo argumento. 3t, 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 3t. Né? Então, esta solução daqui, então, é uma solução que é periódica, né? É uma função vetorial periódica. Né? O período não é difícil se dar conta, tá? Vou colocar aqui simplesmente o período é 2π terços. Não é exatamente 2π, é 2π terços, por causa de que tem aí um fator 3. Então, significa que quando a gente avalia esta função vetorial em t mais 2π terços, repete o valor dela em t. Isso significa. Né? Agora, uma função vetorial, né? Onde quando a gente abre em x1 de t e x2 de t, né? A gente pode enxergar isto como as equações paramétricas de uma função no plano x1 e x2. Né? Então, por exemplo, abramos aqui. Quanto seria x1 de t e quanto seria x2 de t? Vou começar escrevendo x2, que é mais comprido. Então, é C1, que multiplica menos cosseno de 3t, menos 3 vezes seno de 3t, C1 vezes a componente t, mais C2 vezes essa outra componente, 3 cosseno de 3t, menos seno de 3t. Né? Essa é a expressão de x2 de t. E a expressão de x1 de t é C1 vezes, né? C1 vezes 2 cosseno de 3t mais C2 vezes 2 seno de 3t. Simplesmente abrir em componentes. Né? E então o que estava falando é que a gente pode reinterpretar o que está escrito aqui como as equações paramétricas de uma curva no plano x1, x2. Né? E esse plano x1, x2 é o plano de fase. Bom, o que a gente está falando aqui, que esta curva que aparece no plano x1, x2, né, como função de t, do parâmetro t, é periódica. Isso significa que a curva que vai aparecer no plano x1, x2 é uma curva que é fechada. Tá? Então, significa, né, que aqui, ainda não sei que curva é, tá? Mas se aí estiver o plano x1, x2, já a gente vai ver que curva é em detalhe, mas o que deve acontecer aqui que é uma curva fechada. Ainda não sei se está sendo percorrida no sentido contrário dos ponteiros do relógio ou no sentido a favor. Vou supor aqui que está assim, tá? Depois a gente tem que confirmar isso. Mas o que estou fazendo notar é que pelo fato desta solução ser periódica, né, isso implica que depois de um valor de t começa a se repetir e a curva deve ser fechada. Essa é uma implicância forte que está daí. Tá? Então, o que eu vou fazer na continuação para identificar que curva é, né? Na verdade vai ser uma família de curvas, porque envolvem umas constantes arbitrárias C1 e C2. O que eu vou fazer na continuação é encontrar a equação cartesiana, né? Determinar a equação cartesiana. Vou colocar aqui um par de números nestas equações. Vou chamar esta daqui equação 3.1 e esta outra equação 3.2.
Então, temos aqui equação cartesiana das trajetórias de fase Então, nesse ponto, o que a gente quer fazer é eliminar o parâmetro t e encontrar uma relação entre x1 e x2. Né? Então, aqui tem uma forma de se fazer isso que eu vou escrever. Não vou escrever todos os detalhes, mas o suficiente sim para que a gente consiga entender o que vai fazer. Então, escrevemos as equações paramétricas como? Então, a primeira não vai mudar nada, na verdade, na primeira, tá? Vai ficar C1, a primeira vai ficar igual. Só que eu vou começar escrevendo o lado direito dela. C1 vezes 2 cosseno de 3t. Então, vai ser assim. Vai ser, vou colocar assim, uma parêntese, 2C1 vezes cosseno de 3t, mais, aqui, 2C2 vezes seno de 3t. Tudo isso é x1. Eu escrevi no sentido contrário. No segundo caso, eu agrupo todo o que estiver multiplicando cosseno de 3t, e aqui vai dar menos C1 vezes cosseno de 3t, mais 3C2 vezes cosseno de 3t. Isso por um lado, e depois mais, parêntese, menos 3C1 menos C2 vezes seno de 3t. Tudo isso é igual a x2. Então, a arrumação que eu fiz no segundo caso foi agrupar tudo que está multiplicando cosseno de 3t, e aí apareceram esses dois termos, menos C1 mais 3C2, e analogamente com esse outro termo. E então, a gente pode olhar para o que está escrito aqui nestas duas equações como se fosse um sistema de equações onde as incógnitas são cosseno de 3t e seno de 3t. Aqui está cosseno de 3t, seno de 3t. Um sistema linear. Então, neste sistema linear, eu vou querer resolver qual é a expressão para cosseno de 3t em termos de x1, x2 e também dos coeficientes C1 e C2. Isso você pode fazer eliminando, ou você pode também usar fórmulas de determinantes, etc. Então, eu vou dar já a resposta, tá? Não quero entrar em tanto detalhe. Tá? Então, resolvendo o sistema para cosseno de 3t e seno de 3t, vem que, dois pontos, então vou buscar aqui nas minhas notas, vem que a expressão de cosseno de 3t é dada por 1/6, então esta parte vocês têm que fazer essa continha daí, tá? Para não esticar tanto. Estou dando já a resposta. 3C1 mais C2, que multiplica x1, mais 2C2 vezes x2. Tudo isto vem dividido por C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Essa é a expressão para cosseno de 3t, que vem de resolver esse sistema. E, analogamente, a expressão para seno de 3t, tá? Dá menos 1/6. Aqui vem C1 menos 3C2, x1, mais 2C1, x2, dividido por C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Tá? Não é difícil de se fazer, mas não quero esticar o cálculo dessa parte. Então, qual é a ideia de ter feito este cálculo, de obter a expressão de cosseno de 3t e a expressão de seno de 3t?
né? A ideia é que a gente está querendo eliminar o parâmetro t. E tendo a expressão de cosseno de 3t e a expressão de seno de 3t, né, a gente sabe a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, isso dá 1. E daí a gente vai conseguir eliminar o parâmetro t. Né? Vou elevar ao quadrado a primeira relação e vou somar com o quadrado da segunda relação. Né? E do lado esquerdo, o que eu somar vai dar 1. Aí some, desaparece o parâmetro t. E aqui fica uma expressão que se vê feia, né? Mas tem que fazer os cálculos e não vai ficar tão feia. Vamos fazer. Vou dar aqui a resposta de quanto é o que a gente obtém ali. Deixa ver que coisas é importante que eu guarde assim no canto. Tá. Posso apagar aqui? Então, desenvolvendo o quadrado da primeira, 5.1 ao quadrado, mais o quadrado da segunda, 5.2 ao quadrado, vem que 2 pontos. Então, eu já expliquei que vai sumir o parâmetro t. Eu vou escrever aqui já o que se obtém em forma limpa, tá? Porque tem que desenvolver. Fica uma expressão que não é tão curta, mas quando você desenvolve tem cancelamentos, tem simplificações e fica uma expressão muito bacana. Você chega nesta expressão aqui. 5 vezes x1 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2 mais 2 vezes x2 ao quadrado. Tudo isso igual 18 vezes c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Então, como falei para vocês, não fica tão feia. Né? Esta é a expressão que dá de eliminar, né? x1, x2. Esta seria a equação 6 e esta é a equação das trajetórias de fase. Né? É uma equação que envolve x1, x2 e aparece as constantes c1 e c2, mas sumiu o parâmetro t. Então, o que resta é isso que a gente quer representar no plano de fase, no plano x1, x2. Né? Então, bom, o que a gente vê aqui é que esta é uma equação de segundo grau, do ponto de vista das variáveis x1, x2, né? É uma equação de segundo grau. De segundo grau. Agora, lá em álgebra, vocês veem isso, né? Quando vocês veem cônicas. Né? E o que se vê aqui, isso aqui representa uma cônica. Tá? Só que esta cônica que está aqui não é tão fácil identificar qual cônica é, porque tem um termo misto aqui. Não está no formato padrão em que só tem x1 ao quadrado, só x2 ao quadrado. Tem isso. Né? Isso significa que é uma das cônicas conhecidas, mas que está girada. Tá? Mas quais são as cônicas, então? Né? Ou é uma elipse, ou é uma hipérbole, né? Ou é uma parábola. Essas são as 3 possibilidades. Tá? Então, em princípio, tem toda uma análise que quando se estuda cônicas, não sei se vocês lá em álgebra estudam com esse detalhe, quando está girado o eixo, etc. Tá? Mas tem toda uma análise que se faz e se pode identificar qual dessas 3 cônicas é e quais são os eixos, porque aqui vão estar girados os eixos, não vão ser os eixos x1 e x2, os eixos dessa cônica. Tá? Mas a gente tem um argumento a nosso favor. Destas 3 curvas, né, elipse, hipérbole, parábola, só uma delas é uma curva que é fechada no plano x1, x2. E essa daqui, a elipse. Né? Estas outras, hipérbole, tem ramos assim abertos, a curva não é fechada, e uma parábola também assim é uma curva aberta. Então, é a única curva que é fechada.
né, a gente já tinha argumentado que no plano x1, x2, a gente teria uma curva fechada. Portanto, né, a nossa família de curvas, a nossa família de trajetórias de fase são elipses. E são elipses concêntricas com centro na origem. Então, conclusão. As trajetórias de fase são elipses concêntricas. Tá? Com centro em x1, x2 igual 0, 0. Né? Então, como eu disse anteriormente, estas elipses não estão no formato padrão, né? Em que tem somente x1 quadrado e x2 ao quadrado. Estão giradas. Então, aí tem que fazer toda uma análise que eu já vou mencionar, vou fornecer para vocês as fórmulas, eu vou dar a resposta, tá, de como que são estas elipses daqui. Tá? Mas vou dar as fórmulas posteriormente para se chegar nesse retrato de fase. Tá? Primeiro quero colocar a resposta. Então, retrato de fase, né? Então aqui é o plano x1, x2, x2, x1. Então, vou colocar aqui a resposta, como eu falei para vocês, com os dados numéricos, e depois eu vou justificar por que é assim. Os eixos, aqui estou fazendo eu falei para vocês que estariam inclinados. O pulso não está ocupando muito bem, deveriam ser ortogonais. Então, este teria que ser o eixo x1', este teria que ser o eixo x2', tá? E, bom, a nossa solução de equilíbrio é a origem em todos estes problemas, que são sistemas de EDOs lineares, homogêneos de coeficientes constantes, onde a matriz A é inversível. A nossa solução de equilíbrio é a origem. E as elipses ficam assim, ó. Fiz uma, aqui eu fiz outra, vou fazer, não, tá muito, tem que ser fechado aí, aqui eu vou fazer mais uma outra, tá, meu pulso não está muito bom, mas um pouquinho de paciência, e são assim, tá? E há alguns dados, sim, que a gente pode complementar aqui. Por exemplo, qual é a equação desse eixo x1'? Tá? A equação desse eixo x1' vem dada por x2 igual raiz de 13 menos 3 sobre 2x1. E a equação deste outro eixo, x2', né, é x2 igual menos raiz de 13 mais 3 sobre 2x1. E aqui também aparece um certo ângulo θ aqui, né, de inclinação, né, isso, que é onde tangente de θ, né, tangente de θ seria esse valor aí, raiz de 13 menos 3 sobre 2. Então, tomando arco tangente desse número, a gente pode perguntar para uma calculadora quanto que seria esse ângulo. Tá? Esse ângulo não é pequeno, tá? Que θ é igual a 16,8 graus, aproximadamente. É o ângulo de inclinação.
e esse outro eixo é perpendicular. Então, aqui está o desenho das trajetórias de fase, né? São essas elipses concêntricas, com o centro na origem, né? E o que está faltando é indicar a seta, a direção em que são percorridas essas trajetórias de fase. Com a equação cartesiana que a gente obtém nessa equação de segundo grau, não dá para determinar isso. A equação cartesiana das trajetórias de fase nunca é capaz de indicar o sentido em que elas são percorridas. Aí a gente tem que voltar no nosso sistema inicial. Vou escrever aqui, né, qual é o nosso sistema inicial. D de t, g, x1, x2. Aqui vem a matriz, né, que é 1, 2, menos 5, menos 1. x1, x2. E então, nossa dúvida aqui é ver, por exemplo, esses pontos que estão aqui no primeiro quadrante. Algum ponto que estiver, por exemplo, esse ponto que está ali, por dar um exemplo. A dúvida é se a setinha está apontando aqui, nesse sentido, para baixo, no sentido do quarto quadrante, ou se a setinha está multiplicando nesse sentido oblíquo, que seria do segundo quadrante. Então, o que a gente faz? Em algum ponto que estiver aqui no primeiro quadrante, a gente avalia quanto que dá o vetor tangente, né? Então, por exemplo, no ponto 1, 1. O ponto 1. Esse ponto 1 não tem por que ficar exatamente no eixo, e não fica exatamente no eixo, né? Está por aqui, está acima desse eixo x1'. O que a gente quer saber então, quanto que dá o vetor tangente? D de t de x1, x2, nesse ponto, 1, 1. Então, a gente substitui aqui, né? 1, 2, menos 5, menos 1, que multiplica o vetor 1, 1. Quanto vai dar isso? 1 vezes 1, 1, mais 2, aqui dá 3. E no segundo caso, menos 5 menos 1 dá menos 6. Então, diz que o vetor tangente para esse ponto vem dado por 3 menos 6. Componente x é positiva e componente y é negativa. Significa que aponta segundo o quarto quadrante, né? Componente x1 positiva, componente x2 negativa. Aponta segundo o quarto quadrante. Significa que em nosso diagrama, né, as setas vão assim, né? Se a gente encontrou para uma curva, as outras acompanham esse sentido também, né? Estão apontando segundo os ponteiros do relógio. E agora sim, esse é o nosso retrato de fase. Então, a gente nos exemplos 1 e 2 não tínhamos encontrado um retrato de fase como este. Então, neste caso, né, o ponto crítico, 0, 0, que é a solução, né, é chamado de centro. Quando o que ele tem em volta são elipses, né, o ponto crítico é chamado de centro. E esse é o único caso em que a gente diz que a solução de equilíbrio 0, 0 é uma solução de equilíbrio estável. Estável sem acrescentar assintoticamente estável, nada disso. É estável, né? A solução fica permanentemente orbitando em torno disso, né? Como é que a gente interpreta isto? Se inicialmente o sistema está no ponto de equilíbrio, né, que é x1 igual a 0, x2 igual a 0, e a gente perturbar um pouco este sistema, tirarmos ele um pouquinho desse ponto de equilíbrio, um pouquinho aqui, ele fica orbitando eternamente, sem parar, em torno desse ponto de equilíbrio. É o que acontecia num sistema não linear, quando a gente tinha aquele exemplo do pêndulo, que está no ponto de equilíbrio, né, que está aqui embaixo, e a gente tira ele um pouquinho do ponto de equilíbrio e ele começa a oscilar eternamente, né? Isso que acontece aqui.